Então, vamos dar início com o nosso bom dia, que já foi dado, e pela segunda vez que a gente retorne a esta aula com animação. Peguem o caderno suplementar, quem está entrando agora, abram na página 19. Câmera ligada, não estou vendo ninguém com câmera ligada. A Lívia entrando, ótimo, presença para a Lívia. Ninguém quer ficar com câmera ligada hoje. Hoje estão desanimados para mostrar o rostinho, hein? Aê, Vitor Hugo! Yes! Joia, Vitor Hugo! Lindão! Muito bem! Esse bonezinho aí tá chique no último. Pedro Almir entrando. Ok. Muito bem. Então, vamos pegar o caderno suplementar, tá, Pedro Almir, que entrou agora. Câmera ligada também, joia. Pedro Almir e Vitor Hugo, meu beijo especial em agradecimento. Deixa eu marcar aqui o Pedro Almir. Câmera ligada. Joia. Williger entrando. Ok. Abriram aí na página 19 do caderno suplementar? Vou compartilhar aqui também, tá? Enquanto os colegas vão entrando, acompanhem comigo aí. Opa, Maria Clara. Vou dar presença que eu não sei se eu já dei para Maria Clara. Não, Maria Clara. Então, vamos... Opa. Só um instantinho, estamos no livro 3, aqui, 7º ano, livro 3, caderno suplementar, aqui, página 19, hein, pessoal? Abriram? Aí. Não sei se vocês lembram, mas nós iniciamos na aula passada, fizemos o número 5. Espera aí. Aí, o número 5 ficou como resposta ICC, né? Incorreta, correta e correta. Não me lembro se a gente fez a correção colocando nas linhas de baixo. Alguém pode me dizer, por favor, se a gente fez a correção da número 5 nas linhas de baixo? Por exemplo, letra A estava errada. Então, nós tínhamos... Prof, bom dia. Bom dia. Oi, Miguel Jorge. Entrando aqui o Miguel Jorge. Bom dia. Faltou a outra aula, hein? Bom dia, Acabar a bateria. Apostila? Caderno suplementar. Capítulo 13, página 19. Caderno suplementar, livro 3. Ok? Ok. Ok, muito bem. A número 5 nós fizemos em aula, que é a minha pergunta. Fizemos juntos, isso aqui não era tarefa não, tá? Nós vamos concluir isso aqui fazendo juntos. Nem que a gente não entre hoje em vozes verbais, não tem problema, a gente entra amanhã. É para encerrar o capítulo 13, a parte gramatical, onde vimos colocação pronominal. E, meus amores, antes que eu me esqueça, hoje ainda eu vou postar um link, um arquivo no grupo de vocês, de uma atividade de revisão para quinta-feira, onde nós corrigiremos amanhã, tá? Então, para a tarefa amanhã, vai ser essa folha de revisão para a atividade avaliativa. Eu posto hoje ainda, não vou demorar não, até 3 horas no máximo. Se eu atrasar um pouquinho, tenham paciência, tá? Mas eu não vou deixar para muito mais que isso, não. Então, vamos lá. Na número 5, não tem como aparecer o gabarito para vocês. Depois tem que olhar na sala de aula SAS. Vamos respondendo devagarinho e tentem acompanhar. Número 5 foi feita, ficou a letra A incorreta, letra B correta, letra C correta. E na justificativa... A gente também fez, professor. Oi?
A número 6 a gente também fez. Ah, número 6 a gente fez? Marque com X. Sim, a 6 era para marcar um X. Aí eu tinha marcado uma errada, só que você falou que não, que era a última. Era a que era última, da então, Arcia. ótimo. Então, nós fizemos já número 6. Que bom, obrigada, hein, minha aluna? Número 7, vamos lá. O texto de um estatuto e de uma cartilha institucional, bem como de outros gêneros da esfera jurídica, segue rigidamente o que orienta a norma padrão. Em relação às frases a seguir, extraídas de alguns textos desses gêneros, justifique o motivo das colocações de próclise utilizadas. Meus amores, aí a gente tem que ver somente os casos de próclise. A colocação pronominal, ela pode ser classificada como próclise, mesóclise, ênclise. Próclise, quando que é usado o pronome antes, né? É colocado antes do verbo. No caso ali, ó, não se preocupe. Olha o pronome pessoal oblíquo, que vimos que somente é afetado o pronome pessoal oblíquo nesse tipo de atividade de conteúdo. Então, como que a gente justifica essa próclise aí, o pronome antes do verbo? Só olhar na apostila aí na página 54. Da letra A? Pode responder? Na letra A, como que seria? Eu coloquei o verbo é antecedido por palavra que expressa negação. Isso aí, se vocês abrirem a apostila de vocês na página 54, tem essa justificativa aí. Porque tem antes do verbo uma palavra que expressa negação. Olha lá, não se preocupe. Então, antes do verbo, no caso ali, preocupe, né? Porque antes do preocupe que está o pronome, está a próclise. Então, o verbo está modificado por uma palavra negativa, ou seja, um advérbio de negação. Tá? Rebeca, repete a sua resposta. Eu coloquei o verbo é antecedido por palavra que expressa negação. Ok, então o verbo aí está antecedido por uma palavra que expressa negação. Só olhar, como eu disse na página 54, é o primeiro pontinho. Vamos ver a letra B. Então, se define o estatuto do condomínio. Por que que eu uso a próclise aí? O verbo está modificado por advérbio? Por um advérbio, isso. Na letra B, lá na apostila de vocês, é o terceiro pontinho. O verbo é antecedido e modificado por um advérbio. Então, no caso aí, o verbo está modificado por um advérbio. Só me diz quem foi que falou que eu não identifiquei a vozinha linda aí. Quem foi que... Eu. Carol, antes dela foi Rebeca. Então, Rebeca e Carol como alunas participantes aí, por enquanto, da nossa aula. Vou marcar aqui, Carol. Já estava marcadinho da aula seguinte, da aula anterior. Joia. Então, vamos lá na letra B. Então, o verbo, está modificado por um advérbio. Na letra A é por uma palavra negativa. Na letra B é por um advérbio. Vamos ver o número 8. Agora, justifique a ocorrência enclítica, quando que se usa ênclise, ó. Próclise é antes do verbo, mesóclise no meio do verbo e ênclise é depois do verbo. Depois do verbo. Então, nós temos aí, vamos ver. Aplica-se no que couber a notificação compulsória prevista no caput deste artigo, o disposto na Lei número 6.259, de 30 de outubro de 1975. Então, aonde que nós temos uma ênclise? Aplica-se. Deixa eu ver aqui quem está querendo um bate-papo aqui. O Miguel Paiva falou que se aplica no
Aposto, foi isso? Deixa eu ler de novo. Se justifica pelo aposto, mas tem essa regrinha do aposto? Hein? Quando que isso... Não, Miguel Paiva. Tem que olhar a regrinha da ênclise. Tem 3 pontinhos na página 55 da apostila. Ó. A frase se inicia por verbo. Olha bem os casos da ênclise. A oração se inicia por verbo. Porque o pronome está no C ali, ó. Aplica-se. Aí que está a ênclise. É o pronome pessoal oblíquo. Olha lá, grudadinho no verbo, depois do verbo. Então, o primeiro pontinho, a primeira regra, o primeiro caso, a oração se inicia por verbo. Segundo caso, o verbo está no imperativo afirmativo. No terceiro caso, o verbo está no gerúndio. Tem o quarto caso, o verbo no infinitivo. Então, ele não está no gerúndio, ele não está no particípio e também ele não está aqui, no caso, no imperativo. É a primeira regrinha da apostila. A oração se inicia por verbo. Esta é a justificativa da ênclise. Entendeu, Miguel Paiva? Não tem a regrinha do aposto aí, tem que olhar a regra na apostila, tá? Isso aí, a colocação pronominal, vocês têm que olhar a regra. Então, a resposta da número 8, repetindo, o verbo... A oração está iniciando por verbo, está o verbo iniciando e o pronome pessoal oblíquo está acompanhando. Vamos ver aqui agora a número 9. Vamos lá, virando a página. Marque o item que apresenta as frases em que a colocação pronominal está correta. Número 1, nem filhos, nem netos, ninguém lhe dava ouvidos. Olha o pronome pessoal oblíquo, lhe, antes do verbo. Temos aí a próclise. Vamos ver aí se está certa essa. A outra, quando a viu na sala, dirigiu-lhe a palavra. Vamos ver se está correta. Olha lá, dirigiu-lhe. E a outra, me avisaram do acidente por telefone. E agora? Qual será a alternativa A, B, C, D ou E? Qual a alternativa que será correta? Eu acho que é a letra A, professora. Não é a letra A. É a letra A. Acho que é a letra D. D? É a letra D, olha bem. 1 e 2 apenas, elas apresentam como correta. A terceira, isso aqui a gente fala muito errado, tá? Mas nós vimos que não inicia um pronome no início da frase, antes do verbo. O verbo que inicia a oração. O pronome pessoal oblíquo vem depois do verbo. Avisaram-me do acidente por telefone. Esta terceira frase, todos nós falamos errado. Às vezes, eu falo depois que eu penso assim, nossa, falei errado. A colocação pronominal, o pronome nunca inicia uma oração, tá? Pensem nisso, olhem lá novamente as regras da colocação pronominal, vocês vão perceber isso. Então, a resposta correta é na letra D. E lembrem-se, não, D de dado, tá? D de dado. Lembrem-se, não inicia período ou oração com pronome pessoal oblíquo. Nunca. Vamos para a letra número 10. O uso dos pronomes oblíquos átonos, são os mais fraquinhos, né? Os átonos. Contribui para evitar, mais fraquinho que eu digo, na tonicidade, né? A força aí na fala, tonicidade. Contribui para evitar repetições, como você pode observar no exemplo a seguir. Aqui é aquela regrinha dos verbos no infinitivo, quando termina em R, em S ou em Z, que a gente tira o R, tira o S, tira o Z no final dele e coloca lo, lá, los, las. Isso está na apostila, se vocês quiserem colocar a página, para depois, na hora de estudar, ficar mais fácil. Isso aí está na página 56 da apostila, tá? Número 10, página 56 da apostila.
As páginas, os números anteriores são nas páginas 54 e 55, onde temos colocação pronominal. Então, vamos lá. Verbos terminados em R, S, Z, eles estão no infinitivo. Outro caso, verbos terminados em M, em ão, em on, eu coloco no, na, nos, nas. É só olhar lá na regrinha. Vamos ver essa primeira, olha. A sociedade não pode discriminar o idoso. Tem a obrigação de incluí-lo. Para eu não repetir, incluir o idoso, vejam, isso aqui é muito importante porque nas redações, eu canso de falar isso para vocês, devemos evitar repetição de palavras. Os pronomes, eles são ótimos para substituir, por isso que fala pronome. A função dele é substituir um nome. Então, Miguel Paiva já colocou aqui uma resposta, olha. O idoso tem direitos e é preciso garanti-los. Espera aí. O idoso tem direitos, e exatamente essa a resposta. E é preciso garanti-los, seria na primeira aqui na letra A, tá? Então, como eu estava falando aqui no exemplo, olha só o exemplo, discriminar o idoso, tem a obrigação, ao invés de colocar de incluir o idoso nas suas atividades, é aquela regrinha, incluir, verbo no infinitivo, eu tiro o R e coloco lo, porque está se referindo ao idoso. Agora, na letra A, que o Miguel Paiva respondeu, vamos fazer aí os ajustes nas frases, de maneira a evitar repetições e usar bem os verbos aí, os pronomes oblíquos, de acordo com as regras. O idoso tem direitos e é preciso garantir, tracinho, los. Los, como o Miguel Paiva colocou na resposta dele, porque está se referindo aos direitos, por isso que tem que ser los. Tira o R, ó, garantir, tira o R, corta o R, põe o tracinho do travessão pequenininho aí, o hífen, né? É um hífenzinho, e coloco los. O idoso tem direitos e é preciso garanti-los. Tudo bem, sétimo ano? Vamos à letra B para vocês fazerem aí. Olha, tem normas na primeira oração e normas na segunda oração. Então, olha bem, o Estatuto do Idoso traz normas e a sociedade precisa respeitar as normas. Nossa, em redação, olha, a gente já não cansa só de ouvir a repetição aí da... respeitá-las? Então, respeitar, verbo no infinitivo, naquela regrinha de verbo terminado em R, eu corto o R, coloco o acento agudo no A, ponho o hífen e ponho o las. Ó, o Estatuto do Idoso traz normas e a sociedade precisa respeitá-las. Essa é a colocação pronominal, no caso aí da ênclise. Pronome depois do verbo, com o verbo no infinitivo, a regrinha do verbo no infinitivo. Agora, a letra C já não é do verbo no infinitivo terminado em R, olha, tá? O verbo asseguram terminado em M. Vamos ver aqui, ó. Caso o idoso não possa prover seu sustento, os familiares asseguram ao idoso, para não ter que repetir ao idoso, todo o amparo é necessário. Então, asseguram, termina, olha aquela regrinha na apostila, termina em AM. Asseguram. Aí fica asseguram. Não é ler, não. Ah, pode até ser. Asseguram a ele. Ah, sim, quem assegura, assegura ao idoso, é um transitivo indireto. Desculpem, eu que confundi aqui. Asseguram-lhe. Asseguram, tracinho, lhe. Aqui não é a regrinha do AM, não. Desculpem, gente, eu coloquei errado aqui. Eu que pensei errado, confundi. Não é a regra do AM? Não para colocar o no, na, nos, nas. Asseguram a ele. Eu coloquei asseguram, não. Ô, professora, não, pode colocar ali, asseguram. Peraí. Colocar como?
lhe asseguram. Sim, sim, também pode ser colocado o lhe asseguram. Não, não pode ser o T. Por que que não pode ser o T? Porque aqui seria assegura ao idoso. Quem assegura a alguém é terceira pessoa, a ele. O a ele requer o pronome pessoal oblíquo lhe. Tá? O T seria segunda pessoa do singular. Me, mim, comigo, te, ti, contigo. Tá bom, Breno? Então, esse lhe corresponde a ele, a terceira pessoa, ao idoso. Então, a resposta da letra C seria assim. A elaboração. Caso o idoso não possa prover seu sustento, os familiares asseguram-lhe ou os familiares lhe asseguram todo o amparo necessário. Então, ao idoso não pode repetir. Eu vou substituir esse ao idoso pelo pronome oblíquo lhe. Asseguram, tracinho lhe, ou então os familiares lhe asseguram. Por isso que eu uso aí o pronome oblíquo lhe, porque está se referindo ao idoso. Deu para entender um pouquinho? A gente vai ter que fixar com mais exercícios, né? Mas como isso aí também não é um conteúdo do simulado, eu posso fazer mais adiante. Esse é o capítulo 13, não é? O simulado é até o 12. Eu vou montar uns exercícios trabalhando os verbos no infinitivo com a colocação pronominal. Eu vou até escrever aqui no meu caderno, mas não para essa semana, tá? Porque essa semana a gente tem Google Forms e a gente precisa entrar no capítulo 14. Só um instantinho aqui. Agora, uma pergunta. Reforçar exercício, que aí eu sei. Vocês conseguiram fazer a atividade do Google Forms com facilidade, lá empregando direitinho? Sim. Sim, eu vi as notas, percebi que foram notas boas. Eu vou liberar hoje para vocês, tá? Hoje, depois da aula, depois do meio-dia, eu vou liberar as notas e qualquer dúvida vocês podem me perguntar amanhã. De repente, eu vou liberar hoje as notas, amanhã eu mostro o gabarito aqui, mas aparece para vocês a resposta, né? Quando eu liberar a nota, aparece, não aparece? Aparece. Aparece só que Então, acertou e que tranquilo. a gente não acertou. Tipo, se a gente errou alguma coisa, a gente não sabe qual que é a questão. Eu acho. Bom, de qualquer maneira, vou liberar hoje. Qualquer coisa, amanhã eu abro. Vocês só têm que me lembrar. Se tiver alguma dúvida, senão a gente pode ganhar tempo fazendo outras atividades, tá bom? Mas se acontecer alguma dúvida, o aluno me coloca no bate-papo, a professora, eu fiquei na dúvida na questão tal, aí eu abro para todos e faço a revisão. A revisão não, o gabarito, coloco o gabarito para vocês. Vou fazendo juntos, tá? Só me lembrarem amanhã. Tudo bem? Combinado assim, então? Se me lembrar bem, senão eu tenho que escrever aqui no meu caderno. Também posso escrever. Então, vamos adiante, meus amores. Peguem agora a apostila 4. Eu acho que a apostila 3 foi toda feita, certo? Do capítulo 13, foi toda feita e corrigida. Se alguém puder dar uma olhadinha para mim, só para dizer, para confirmar, eu acho que o capítulo 13, eu só vou precisar reforçar com atividades, mas foi todo dado, certo? Alguém pode ver aí? Vamos abrir, então, o livro 4. Livro 4, 7º ano, professor. Vamos começar com vozes verbais. A apresentação do material, meus amores, deixa eu só abrir aqui. Capítulo 14. A apresentação, ele inicia essa capa com
Narrativas literárias, histórias de amizade muito gostosas, são historinhas que tem aí, são prazerosas de vocês lerem e interpretarem. Eu só vou fazer assim rapidinho um apanhado, uma explicação geral desse início, da abertura do capítulo 14, e amanhã a gente, e depois, no decorrer da semana, a gente faz a interpretação, tá bom? Mas vai abrir nesse capítulo narrativas literárias e vai abrir romance, mas o romance não quer dizer que entra em amor, em namorado, não. Esse romance dentro de uma narrativa literária que apresenta uma sequência, pode até ter dramas nessa sequência narrativa. O romance é uma narrativa longa, mas pode ser de terror, eu posso ser classificado dentro da narrativa literária, um romance, mas sendo uma narrativa de terror. Vocês vão ver no decorrer do capítulo como que isso é mostrado para vocês. Então, as narrativas literárias podem ser romance, novela, conto, crônica, o 8º ano está vendo crônica, fábula, e talvez até outras. Tudo que tenha narração, tem contação de histórias, né? Uma narrativa é uma contação de histórias, em que tem início, a introdução, o desenvolvimento, o fim, né? Tem o início, o meio e o fim. Isso é uma narrativa. Deixa eu só ver se alguém colocou algo aqui para eu ler. O Lucas. Sim, meu aluno. Ô, Lucas, você tem noção que você ficou sem fazer o Google Forms, né, Lucas? Poxa vida, deixa eu pôr a presença aqui para você. Lucas, ou eu já tinha dado presença? Não. Daqui a pouquinho eu confirmo a chamada. Então, vamos voltar aqui nas narrativas literárias. Muito bem. Então, eu vou entrar, olha, aí tem um romance que vocês vão ler um outro dia, texto 1, que fala de 1 e 2, tem a interpretação... Texto 1, texto 2, aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Nós vamos entrar em vozes verbais. A princípio, ele pode parecer um pouquinho complicadinho, tá, gente? Mas, no decorrer também dos exercícios, tudo é na forma de como a gente trabalha na fixação. E se nós não tivermos muito tempo, vou dizer já assim para vocês, de nós fixarmos os conteúdos, eu passar poucos exercícios, vamos lembrar que isso aqui não é atividade de simulado, e vozes verbais, eu não me lembro se vai entrar no Google Forms, eu tenho que dar uma outra olhadinha, que eu acho que nós ainda temos, isso aqui acho que vai entrar sim, tem que olhar lá, se vai entrar ou não. Se caso não entrar, é um conteúdo que o 8º ano vocês vão trabalhar no ano praticamente inteirinho, é conteúdo também de 8º ano, as vozes verbais. Então, eu vou introduzir o conteúdo, vou tentar fixar o máximo que eu puder, igual aquela colocação pronominal também, que eu preciso, que colocação pronominal no 8º, ele não dá continuidade a esse conteúdo. Só volta nele no 9º ano. Agora, as vozes verbais vocês terão no 8º ano o reforço desse conteúdo. Mas vamos lá. Apareceu aqui para mim o quadrinho faltando 10 minutos. Então, que aí quando eu começar a explicar, eu vou no embalo, dou continuidade sem interrupção. Eu vou parar para a chamada, a gente faz a chamada. Então, ativem o bate-papo aí, por favor, para a gente agilizar. Eu vejo que a turma de vocês ela é bem rápida nessa parte de chamada. Me ajuda bastante. Então, vamos lá. Lista de chamada. Amanda. Presente. Espera aí. Ué. Só um instantinho. Está no papel errado. Ana Júlia não a vi entrando. Arthur Eloy está aí? Também não o vi entrando. Ana Júlia e Arthur Eloy. Arthur Lopes permanece? Sim. Breno permanece? Sim. Carolina? Sim, presente. Sim. Catarina? Presente. Ok. Daniel Campbell? Está Presente. Aí? Daniel Campbell presente, Arthur Eloy também presente. Joia. Daniel Moraes?
Ok, presente. Eduarda? Ah, Eduarda ia fazer exame, né? Exame, não vai. Guilherme Viana, está aí? Guilherme Viana. Guilherme Francisco. Guilherme Francisco permanece, ele estava no início. Gustavo Henrique. Guilherme Francisco e Estou Gustavo. aqui, professora. Gustavo Opa, Henrique. Gustavo Henrique, joia. Guilherme Francisco ainda não respondeu. Isadora. Presente. Jamile. Presente. Ok. João Marcelo. João Marcelo. João Vitor Souza. Presente. João Vitor Carvalho. Carvalho. Ok. Presente. Ok. Lívia. Presente. Lorena. Opa, Lorena presente. A primeira aula você não estava, correto, Lorena? Isso? Lucas. Presente. Ok. Luíde. Luíde. Não estava, não vi entrando, mas pode ser que tenha entrado depois. Marcela permanece. Presente. Maria Clara permanece. Maria Clara. No início ela estava com a gente. Opa, presente. Maria Eduarda permanece? Sim. Matheus Lima, não o vi entrando. Matheus Lima. Matheus Gorito. Presente. Opa. Miguel de Paiva. Oh, legal, presente. Miguel Jorge. Ah, o Luíde presente. Tá, tudo bem, Luíde. Põe no bate-papo, não tem problema, não. Miguel Jorge. Miguel Jorge, eu o vi entrando. Presente, professor. Opa, primeira aula faltou, certo? Miguel Novaes. Certo, meu telefone tinha Presente. Pedro Almir. Presente. Ok, Pedro Henrique. Pedro Henrique. Eu não o vi entrando, mas da outra aula eu também não o vi entrando e ele estava. Rebeca. Presente. Thales. Presente. Vitor Hugo. Presente. E o Yuri. Presente. Ok, então o Pedro Henrique que não está, certo? O João Marcelo não respondeu, Matheus Duval também não respondeu, Guilherme Viana também não, Ana Júlia também não. É isso? E a Eduarda, alunos que não estão presentes nesse tempo de aula. Jóia. Então, vamos dar início aqui, vamos ver o que a gente consegue em pouquinho tempo, mas a gente inicia. Vamos lá. As vozes verbais, nós temos dentro do verbo, temos o tempo verbal, que é presente, passado, futuro, temos o modo verbal, que é indicativo, subjuntivo e imperativo, e temos também as vozes verbais, né? As vozes verbais nós temos voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, que nós vamos ver no decorrer desta semana. Então, para isso, temos uma tirinha, por enquanto é uma parte de interpretação. Como o capítulo vai falar sobre a amizade, aqui na tirinha também tem algo parecido, falando sobre a amizade. Quem pode ler, por favor, essa tira do texto 2? Quem pode Posso ler? ler? Sim. Pode, pode. Pode ler? Pode? Difícil viver no mundo que nos criou para o medo. Mas apesar de tanta violência e solidão, a vida deu um jeito de enviar anjos que fazem tudo ficar mais fácil. Os amigos. Agora joga umas fotos de gatinhos e manda para nossa lista de e-mails. Amizade é aturar a breguice alheia. Ai, meu Deus, Lu, deu para entender isso aí, hein? Deu para Sim. entender?
Alguém gostaria de, bem rapidinho, interpretar essa tirinha? Hã? Entendi. Apesar de você aturar a preguiça alheia, mas... Quem que pode interpretar aí? Nós temos Bom. 2 bichinhos. Quais são os bichinhos que tem aí? Um caracol e uma joaninha. Bom, o caracol estava falando um texto, né? No início, É um que caramujo isso aí, tá? E uma joaninha. Aí ele tava falando lá de amizade, né? Quando a pessoa entende que ele tá falando algo bonitinho. Aí a fala da joaninha fala, amizade é pra aturar a preguiça alheia, mas a última fala dele é tudo para postar nos status. Ah, Diríamos. sim. O que significa isso, então? Tudo é para postar, né? Só para dizer que tem É só um para monte... falar. E infelizmente, às vezes acontece isso, né, gente? Amigo, não é... Amigo de verdade, você pode ter milhões aí no Facebook, mas não são amigos, né? Não são amigos. O amigo de verdade, a gente já falou isso. Eu não sei se foi na turma de vocês, mas já teve um texto falando, acho que foi de uma outra série, que a gente discutiu muito em relação à amizade, que teve toda uma interpretação, e a gente debateu bem sobre a amizade. Eu acho que não foi na turma de vocês, não. Vamos lá. Na tirinha, Caramelo e Joana estão escrevendo sobre amizade. O que Caramelo expressa a respeito dos amigos nos 3 primeiros quadrinhos? Então, escrevam aí, sem falar em voz alta ainda, interpretem, façam a letra A e a letra B. Está terminando o nosso tempo, mas vamos ver se dá para a gente ver pelo menos essas 2 letras aí. Olhem o terceiro, nos 3 primeiros quadrinhos, na verdade. Na letra A, deu? Peraí, professora, rapidinho. Tá. Está bem. Olha, tem menos de um minuto só para lembrá-los. Vou enviar hoje no grupo da turma um exercício de revisão para a atividade avaliativa de quinta-feira. Nós iremos corrigir amanhã, ok? Não deixem, ou imprimam, ou copiem, não deixem de fazer uma revisão. É estudar para quinta-feira, tá? Outra atividade avaliativa de português. A segunda. Quem faltou a primeira, fique atento nessa segunda. Ok? 2 alunos faltaram desta turma, hein? Perderam pontos aí em português por isso. Muito bem. Na letra A, o que Caramelo expressa nos 3 primeiros quadrinhos? Quem quer Ele responder? expressa algo para apenas escrever e postar em status. Não, a respeito dos Não, amigos. professora.